Boa noite a todos, boa noite a todas, sejam muito bem-vindos. Graça e paz! Coisa linda, que bom a gente poder estar reunido, né? Tá friozinho, mas a gente vai se aquecer aqui no fogo do Espírito, com a presença, com a busca pelo Senhor. Vai ser maravilhoso. Já que você foi para aí, já dá o tom, olha aí essas músicas para a gente poder já entrar num clima de adoração, de busca. Glória a Deus. Essa é a noite que o Senhor fez para mim e para você. Você crê nisso? Amém? E eu tenho certeza que o Senhor tem muito para falar no seu coração na noite deste dia. O Senhor tem muito para ministrar nos nossos corações. Porque muitas das vezes a gente pode não ter força suficiente de entender que a presença, ela nos valida. E ela vai aonde a gente precisa. Aleluia. Tinha um homem que ele convidou Jesus para ir à casa dele. E ele foi. Mas teve um outro que falou: não, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Basta apenas uma palavra. E aí quando ele chegou em casa, ele falou: que horas que aconteceu a cura? E ele constatou que a cura aconteceu no mesmo horário que ele havia recebido a palavra de Jesus. Esses momentos que a gente pensa que a gente não é merecedor, que a gente não é digno, e pensa: quem sou eu para a presença do Senhor residir na minha vida? Deixa eu te dizer, Ele te ama, e a presença dele é sobre a sua vida, e basta uma palavra para que tudo venha a mudar. A presença já está, ela já está, só que você precisa receber da presença, é permitir que ela te encha, que ela te preencha, seja aqui, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Vamos louvar o Senhor, vamos ficar de pé, igreja. Aleluia, graças a Deus. Se você puder agora, dá um abraço no irmão que está do seu lado, diga para ele: que bom que você veio, seja bem-vindo, como é bom ter você aqui. Glórias a Deus. Aleluia. Alegrai-vos, vamos louvar o Senhor. Amém? Agora é o momento da gente louvar. E como já começamos a dizer, essa noite, em nome de Jesus, cadeias vão ser quebradas, você crê? Essa noite, em nome de Jesus, vai acontecer a cura, você crê? Essa noite, em nome de Jesus, vão acontecer milagres, você crê? Eu creio. E é isso que nós vamos cantar nessa noite. Nós vamos cantar o nome de Jesus. E vamos declarar, vamos começar dizendo que toda barreira, todo impedimento, tudo aquilo que não provém do Senhor, vai sair agora em nome de Jesus de Nazaré. Você crê nisso? Amém? Glória a Jesus. Então vamos declarar. Toda barreira por terra
síndrome gripal e essas coisas, querido, eu creio no joelho, eu creio no poder da oração. Você crê? Então nós precisamos cobrir a nossa vida com oração. E dizer, Senhor, em nome de Jesus, guarda a minha casa, guarda a minha família. Clame o nome de Jesus onde você estiver. Você tem um nome que é sobre todo nome que está sobre a tua vida. Clame o nome de Jesus. Não cesse de clamar, não, querido. Não cesse de clamar. Aleluia. Oh, coração.
Jesus. Ei, neste tempo tem vindo cadeias para tentar prender vidas, para tentar prender as pessoas, para tentar tirá-las do seu viver natural. Cadeias têm tentado contra as nossas vidas, mas o nome de Jesus é poderoso para quebrar. E na noite deste dia nós declaramos que o nome de Jesus vem para quebrar cadeias. Cadeias da depressão, cadeias da miséria, cadeias da angústia, cadeias da tristeza, cadeias que os homens colocam vocês, cadeias de sentimentos, cadeias onde pessoas te prendem com falso amor. Será quebrada agora em nome de Jesus. Nós declaramos: onde houver cadeias espirituais, sejam quebradas agora em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Aleluia. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, Cadeias quebrar.
que cadeias te prendam, que cadeias te coloquem em posições que você não deveria estar. Ei, tem um nome sobre todo nome, que você basta só clamar, ele já está pronto, já está preparado. Mas é só você dizer o nome dele. Chega de cadeia, chega de prisões. Chega esse nome. Chama o nome de Jesus. Existe um nome acima de todos, exaltado pelo próprio Deus, tão puro e doce que é a verdade, majestoso ao som desse nome. Cadeias se rompem, a terra estremece, os mares se acalmam, os ventos se cessam pelo seu poder.
E por isso a gente vai encerrar adorando o Senhor, adorando o nome dEle. Nós declaramos com autoridade sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, mas agora nós vamos dizer o quanto nós o amamos, o quanto o nosso coração é dele, o quanto a nossa vida é dele. Aleluia. Adore o Senhor agora. Meu coração eu entreguei pra ti. E percebi que és tudo que procurei. Por isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração.
agora, por favor, feche os seus olhos. Paizinho, nós entregamos nosso coração, nós entregamos nossa vida a Ti, nós entregamos quem somos, nós entregamos nossos sonhos e anseios, nós entregamos nossas vidas, Pai. Senhor, como dependemos de Ti. Ai de nós, Senhor, diante desse mundo mau e corrompido, mas ainda bem que o Teu nome nos garante a vitória. Ainda bem que o Teu sangue é sobre nós. Tem compaixão, Senhor, das nossas vidas. Nos ajuda nas batalhas, nos fortalece, nos enche de vigor, Senhor. Seja conosco. Tomamos posse daquilo que o Senhor nos deu, como está escrito em Efésios, que o Senhor tomou todas as coisas e fez cativo o cativeiro, o Senhor fez cativo as cadeias e colocou todo o principado e potestade debaixo dos nossos pés, no qual Tu és o cabeça e nós o corpo, que pisamos sobre todas essas maldades, potestades e império das trevas. Pelo Teu nome, Senhor, acessamos e tomamos posse em nome de Jesus. Amém. Senta aplaudindo o Senhor, glória a Deus. Pode sentar, igreja. Aleluia, coisa linda, Jesus. Estende sua mão para cá. Corre não, vai entrar onde tu. Vamos orar pela vida do pastor João, que vai ministrar a palavra na noite deste dia. Está com um eco. Senhor, aqui está o Teu filho, meu Deus. Usa ele na noite deste dia, fala conosco, Senhor, ministra nossos corações, traz o Teu rema, Senhor, abre os nossos ouvidos espirituais e enche-nos da Tua presença, através da Tua palavra, Senhor. Desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Hoje a gente abriu esse encontro de celebração, esse momento em que a igreja se encontra para louvar o Senhor, para dizer das maravilhas que Ele tem feito em nosso meio. E esse encontro é muito importante porque ele fortalece a nossa fé. Ele nos mostra todo dia quem é por nós, quem está lutando por nós, quem está guerreando as nossas guerras. E hoje a gente abriu o culto falando exatamente sobre o nome de Jesus, clamando o nome do Senhor Jesus, dizendo a importância do clamor do Senhor Jesus. E hoje a gente quer falar exatamente sobre isso, sobre esse clamor que move o céu. Mas a gente falou muito em clamor, a gente cantou sobre esse clamor, mas o que necessariamente é um clamor? O que necessariamente é um clamor? Quando a gente vai no dicionário, ele fala que clamor é um pedido em situação de desespero. Mas quando a gente vai para a definição bíblica, clamar não é uma oração monótona. Mas, eu clamei ao Senhor. Quando está escrito que clamou, não é uma oração mecânica, não é uma fala mecânica, não é algo que já está construído no nosso jeito de falar e que a gente fala de qualquer forma. Nesse original que foi escrito no hebraico e grego, clamar significa um grito penetrante, que é dado em uma situação de desespero e que exige um socorro urgente. Meu Deus! Então você consegue imaginar como é esse grito? Ontem eu estava ouvindo algumas situações bastante difíceis e eu estava tentando exatamente aprender que grito é esse. E eu ouvi gritos muito, muito fortes. Eu falei, Senhor, é essa a forma de gritar? É esse o clamor? É
É essa forma que eu preciso me dirigir. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Salmos, no Salmo 34, versículo 17. Aleluia, Senhor, coisa linda. Salmos 34, versículo 17. Amém? Amém. Assim está escrito: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Aleluia. Os justos clamam. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela fala muito sobre o justo. É uma oração que o Senhor nunca deixa de ouvir, é a oração do justo. A palavra de Deus é tão clara sobre isso que ela diz: a oração do justo muito pode em seus efeitos. Se a oração pura e simples do justo já traz efeitos sobre a vida dele, você imagina o clamor, esse grito de desespero. Eu lembro que quando o Senhor falou com Moisés, lá na sarça ardente, ele chegou assim: Moisés, o grito, o clamor do povo chegou aos meus ouvidos. Glória a Deus. Então, quando chega esse clamor, quando chega essa urgência de salvação, essa urgência de transformação, não tem como o Senhor não ouvir. Todas as vezes que houve salvação, grande salvação, a palavra de Deus diz: o clamor do Senhor chegou, o clamor do povo chegou aos meus ouvidos. Todas as vezes o Senhor diz isso. Hoje, a igreja tem clamado. Hoje a gente tem clamado ao Senhor. Hoje a gente tem gritado desesperadamente pelo socorro do Senhor. Meu Deus. Ou a gente tem sido só feito orações mecânicas. Ou a gente tem só se posicionado mecanicamente. A gente só tem feito ruídos, Senhor. Ou a gente tem clamado mesmo. Como é que está o nosso coração quando a gente se dirige para o Senhor? É um clamor. Quando aquela situação difícil vem, você se apresenta no Senhor como mais uma oração mecânica, ou você clama a Deus. Eu posso dizer que hoje a igreja tem vivido tempos de ruídos, barulhos, de sons, mas a gente tem vivido de clamor. Porque Deus não se impressiona com eloquência. Porque Ele vai, toda vez que você se dirige a Ele, não adianta, Ele vai olhar direto o seu coração. E Ele faz isso tantas vezes que Ele fala assim: olha, esse povo já não me interessa mais, porque ele me louva de lábios, mas os seus corações estão distantes. Eu queria dizer para você, igreja, que o Senhor se move para um coração sincero, que se quebranta diante dele e clama pela sua ação na vida. E quando o salmista diz que os justos clamam ao Senhor, os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações, eu quero dizer que não basta apenas andar em justificação, é necessário que você clame. Glória a Deus. E aí, como a gente cantou aqui hoje, esse clamor nos nossos dias atuais, ele é um clamor muito mais direcionado. Porque a gente clama por um nome. Porque a palavra de Deus diz que desde que Jesus falou na cruz, está consumado, existe um nome sobre o qual a gente se estabelece para clamar. E ele diz assim: porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus homem. E esse clamor é um ato de fé radical. Não adianta eu mecanicamente dizer: porque eu tenho 35 anos de igreja, e aí eu já tenho aquela oração que eu faço que é a mesma todo dia. Outro dia eu estava brincando com ele sobre isso. A gente estava indo tomar um café da manhã, e ela falou assim: agradece, amor. Eu falei assim: eu vou fazer igual aos judeus. E aí eu queria fazer uma oração igual dos judeus, que é a mesma para tudo. Aí eu só brinquei, mas depois eu voltei a sério, porque a gente precisa
o tempo inteiro entender que oração não é uma vã repetição, ela precisa ser um movimento do seu coração para Deus. E quando essa oração ela vem com uma necessidade de clamar, ela precisa vir coberta de um ato de fé radical, entendendo quem nos salva. Então, clamar é crer na pessoa de Jesus Cristo. Quem clama em nome do Senhor Jesus o reconhece como seu único e suficiente Salvador. Quem se derrama diante da presença do Senhor entende que não há salvação em nenhum outro. Não existe um outro lugar, porque só há um mediador entre Deus e os homens. Então quem pode mediar a nossa questão diante do Senhor? Jesus, o eterno sumo sacerdote, o eterno que leva diante do Pai as nossas, diante do juiz, e toda vez que ela encontrava o juiz, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E ela insistiu tanto para que o juiz julgasse a sua causa, que o juiz parou e falou assim: nossa, se eu não julgar a causa dessa mulher, ela nunca me deixará. E ela julgou a favor da causa daquela mulher. Ela não estava nem aí para a indiferença que existia. Ela queria que a justiça se estabelecesse sobre a vida dela. E aí Jesus, ao contar essa parábola, ele faz uma pergunta para a gente: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Aquela mulher, ela poderia olhar para aquela situação e falar: esse juiz é assim, ele nunca vai julgar minha causa, e desistir. Mas ela não desistiu. Ela continuou insistindo: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Ao ponto daquele juiz não se perceber nenhuma outra ação senão responder à causa daquela mulher. Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Quando você coloca a tua causa diante do Senhor, você olha para as aparências que essa causa tem, ou você acredita que Ele é um justo juiz e que fará justiça sobre a sua vida? Porque não adianta clamar se não entender que apesar das dificuldades sobre o que você está clamando, você tem que jogar essas aparências fora e se derramar naquele que Ele é. Então, quando aquela mulher diz que consegue a sua justiça, Jesus pergunta: o Filho do Homem quando vier, achará fé na terra? E ele está perguntando isso porque ele diz: o seu clamor contínuo é prova de que a fé está. Aleluia! Quanto mais eu clamo diante do Senhor, mais eu acredito que a minha fé, mais eu mostro que a minha fé está viva. Aí fica uma pergunta para a gente: você tem clamado uma vez e desistido? Ou tem insistido como uma viúva? Você tem clamado uma vez e dito: o Senhor não é comigo na minha causa? Ou você tem clamado como viúva? Se um juiz iníquo é capaz de julgar a favor de alguém por conta da existência, por que o Senhor não faria? Meu Deus! Mas quando o Filho do Homem retornar, ele achará fé na terra? Isso é necessário porque a gente precisa entender que o nosso clamor move a mão de Deus. O nosso clamor move a mão de Deus. E nesse mover da mão de Deus, é necessário que a gente perceba que existem destinatários no nosso clamor. Quem crê que existem destinatários no nosso clamor? Por que existem destinatários no nosso clamor? Porque Jesus tem poder para purificar. Lá em Mateus 8:2, a gente conta a história de um
leproso. E aquele leproso, ele clamava, Jesus filho de Davi, Jesus filho de Davi, Jesus filho de Davi. As pessoas não queriam nem que chegassem perto dele, porque ele era impuro. Aquele leproso tinha alguma chance de Jesus se aproximar dele, porque quem se aproximasse dele ficava 7 dias impuro. Aquele leproso tinha chance do Senhor Jesus chegar até ele? Não. Pela lei? Não. Pela cultura? Não. Pelos estigmas da própria doença? Não. Mas Jesus foi lá. E o leproso não duvidou do poder de Jesus. Aleluia, coisa linda. E ele fala para o Senhor: se tu quiseres, pode me deixar limpo. Sabe? Se tu quiseres, pode me deixar limpo. E a resposta que ele teve é: eu quero. Aleluia. Fique limpo. Clamar a Jesus é acreditar, é ter a certeza, é reconhecer que Ele quer. Ele quer nos restaurar, Ele quer nos purificar, Ele quer nos transformar. E que Ele sempre é movido por compaixão, por amor, por graça. Quando a gente diz que o clamor é direcionado, eu quero contar uma outra parte. Jesus tem autoridade sobre a morte e o juízo. E aí, eu trago para vocês Lucas 23, 42, 43. Estava lá, ele pendurado na cruz, já tinha sido escorraçado, surrado, humilhado, julgado, sem nenhuma culpa. E estava pendurado na cruz, com todas as dores que a cruz trazia. Dores morais, dores físicas. Lucas 23. Estava lá com todas essas dores. E aí chega um ladrão e fala assim: você não é o Jesus? Desce da tua cruz e nos livra também. Ele falou com desdém. Mas o outro fala assim: por que falas assim? Ele não tem culpa de nada. Senhor, lembra de mim quando estiveres no paraíso. O Senhor Jesus olha para ele e fala assim, naquele clamor de último suspiro daquele ladrão, o Senhor Jesus fala para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão tinha obras? Não tinha. Aquele ladrão tinha ritos, tinha méritos? Não, ele só tinha um clamor. Ele não tinha nada para entregar para Jesus, ele só tinha um clamor. E um clamor que reconhecia de todo o coração quem era aquele que estava ao lado dele pregado na cruz. E para ele só teve uma resposta: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Você percebe que o Senhor Jesus não se dirigiu para o outro? O Senhor Jesus não gasta tempo quem não tem o coração dele. Meu Deus. Mas para quem estava derramado, ele se vira e nos seus últimos suspiros diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Jesus é Deus. E se a gente não conseguir enxergar isso, enxergar que Ele sente as nossas dores, Ele sente tanto que a palavra de Deus diz que Ele tomou sobre si as nossas dores. Então não tem como o nosso clamor cair no vazio. Ele vai direto para as mãos do sumo sacerdote que está sentado à direita, à destra do Pai. Clamar a Deus é se derramar diante da presença dele. E existe um nome que nos liga. Obrigado. E quando a gente entende isso, a gente entende que clamar ao Senhor Jesus não precisa de endereço nenhum, nem horário para Ele atender. Só precisa que você
Lá no fundo do poço, Jonas, lá na barriga do peixe, naquele fundo de um fosso do mar, Jonas clamou. Eu estava conversando com a Amy outro dia, ela falou assim, olha, existem alguns teólogos que dizem que ele já estava diante da morte, já estava no reino da morte, quando ele clamou ao Senhor. E Jonas clamou lá no fundo do mar. E o Senhor o ouviu, porque não há abismo profundo e onde a voz do crente não alcança o trono de Deus. A gente até canta: se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mais profundo abismo, eu sei, meu Deus, que lá estás também. Está na palavra, está escrito. Mas o quanto a gente acredita nisso? Às vezes a gente fica pensando, ah não, deixa eu me ajeitar, porque onde eu estou Deus não vai me ouvir. Quando eu melhorar eu volto para a igreja. Não! Você tem que clamar onde você está. Aleluia! Jonas estava no fundo do mar, na barriga de um peixe, e ele clamou. Sabe outro clamor? Na aflição extrema. Lá no Salmo 18, versículo 6, fala exatamente dessa aflição extrema. E Davi clamou quando os cordéis da morte o cercaram. Os cordéis da morte o cercaram. E ele clamou. E a palavra de Deus diz que Deus se inclinou dos céus e desceu para livrá-lo. Clamou e o Senhor se inclinou, desceu dos céus para livrá-lo. Tem clamor pela intercessão. Você já viu um clamor intercessório? Hoje a gente cantou aqui, e a pastora Amy, quando estava na ministração do louvor, ela falou exatamente sobre isso. Sobre o centurião. Falou, você não é digno que entra na minha casa. Mas ele estava num clamor tão grande, o coração dele estava tão inclinado, que o Senhor Jesus falou, nunca vi fé como essa. Porque era uma fé que vinha rasgando o coração, clamando para que o Senhor Jesus atendesse uma causa. Lá em Mateus 15, 22, 28, fala também que um outro clamor de intercessão foi da mulher cananeia. E o Senhor falou, olha, desculpa, eu vim para os judeus. Eu vim para os judeus. E a mulher, não, mas ainda os cães se alimentam das migalhas que estão embaixo da mesa. Esse clamor foi tão forte diante do Senhor Jesus que ele respondeu. Ela clamando por sua filha, ele respondeu. Ela não se ofendeu com o silêncio inicial. Ela não se ofendeu quando ele falou que não era para ela que ele tinha vindo naquele momento. Ela não se ofendeu. E ela falou, olha, mesmo que seja uma migalha, que tu derrame para mim, já vai ser o suficiente para responder a minha causa. E ela usou aquela migalha da graça para obter o milagre. E fica uma pergunta para a gente. Qual é o seu ventre de peixe? Qual é o seu desespero hoje? É financeiro? É familiar? É emocional? É em prol de alguém? Para onde o teu grito de desespero está sendo direcionado nesse momento? Meu Deus. Queria te dizer que se você clamar, não há como o Senhor não te ouvir. Aleluia. Livramento e glória é o que acompanha o clamor. Sempre. Lá em Salmo 50, 15, livramento e glória estão relacionados. Vamos lá? Salmo 50, versículo 15.
Clama a mim no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Clama a mim no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Não há como não haver livramento e glorificação diante de um clamor. Não há como não haver livramento e glorificação ao nome do Senhor diante de um clamor. Deus promete que vai nos livrar e a gente vai glorificá-lo. Nota a ordem: clama, livra, glorifica. Clama, clamor, livramento e glorificação. Clamor, livramento e glorificação. O livramento não é o fim. O fim é que Deus seja glorificado na sua vida, como exemplo do poder dele. Quando Jesus estava lá, Lázaro tinha morrido já há 4 dias, e todos diziam: olha, já cheira mal. Ele falava: olha, isso é para a glória de Deus. Isso é para a glória de Deus. Marta e Maria já tinham clamado, já tinham sofrido, já tinham chorado. Isso é para a glória de Deus. E Jesus chegou lá e falou assim: remova uma pedra. E fala: Lázaro, vem aqui para fora agora. E Lázaro veio. Houve um livramento. Aleluia. E o nome do Senhor foi glorificado. Não, isso aí que está acontecendo é para que o nome do Senhor seja glorificado. Então todo livramento que vem pós um clamor, ele tem um objetivo: glorificar o nome do Senhor. O Senhor precisa ser glorificado na sua vida restaurada. O Senhor precisa ser glorificado naquilo que aconteceu sobre a sua vida. Eu queria que vocês fossem comigo em Jeremias 29, versículo 12 e 13. Jeremias 29, 12 e 13. Diz assim: então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Aleluia, Jesus. Glória. O clamor não é apenas para receber coisas, mas para receber a Deus. Buscar-me-eis e me achareis. Sabe, quando você se derrama em buscar ao Senhor, sobretudo numa situação de clamor, você o achará. E o maior prêmio do clamor não é a solução do problema, é a manifestação da presença de Deus. Aleluia. Eu clamei, o problema foi resolvido, mas existiu uma coisa que é muito maior. Nossa, o Senhor se moveu para a minha causa. Glória a Deus. Ele não apenas tira a dor, mas ele traz a paz. Ele não apenas abre a porta, mas ele entra para ceiar conosco. Eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. O Senhor está na porta e bate. Ele está na porta e bate. Ele tem uma outra promessa em nossos corações: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o Senhor, Ele está, como a gente conversou na última palavra, Ele está a um
Pai nosso de nós. Ele está numa oração de nós. Ele está num derramar nosso de nós. Ele está conosco, mas é necessário que a gente creia isso de todo o nosso coração. Aleluia. E quando a gente entende isso, a gente entende que o clamor é o idioma, é a forma de falar da alma que depende do Senhor. Da alma que é dependente do Senhor. Sabe? Se a gente não entender o poder, o tamanho da grandeza de um clamor, a gente não consegue experimentar lugares mais altos diante do Senhor. Ele sempre vai começar com uma necessidade. O clamor sempre começa com uma necessidade. Sempre. Mas ele termina com uma experiência transformadora de vida diante de Deus. Vida diante de Deus. Uma vida que te apresenta ao Rei. Sempre vai começar com diante de uma dificuldade. O povo de Israel estava cativo no Egito. E foi diante da dificuldade da vida de escravo no Egito que fez com que o seu clamor fosse sincero ao ponto de ser ouvido pelo Senhor. Então, a gente não pode deixar que a nossa oração vire um ritual. Hoje a gente estava conversando na casa de um irmão e ele falou assim: meu companheiro fala assim, você não ora. Porque às vezes a gente tem como ritual uma forma de orar e não consegue perceber que há outras formas transcendentes de estar em contato com o Senhor. E aí, se eu não vi no posicionamento que eu estou acostumado a ver o que é oração, eu penso que a intimidade do outro com Deus não está acontecendo. Mas se a gente se prende aos rituais, a gente perde a experiência de viver em Deus. Porque a gente se prende a rituais. Porque o ritual de orar é esse. Se ele não está fazendo, ele não ora. Será? Mas eu estou me relacionando com Deus. Mas fulano não se relaciona. Quem disse? O Senhor não olha para rituais. Ele olha para o movimento do coração. Por isso a palavra de Deus diz, orar sem cessar. Imagina, se eu orar sem cessar, então a pessoa vai ficar sempre de joelhos, porque a oração é de joelhos. Ou ela vai ficar sempre com o olho fechado, andando pela rua, onde ela vai esbarrar. Não é. Orar sem cessar é estar ligado diante do Senhor, sem cessar. É entender que o meu posicionamento, o meu pensamento, as minhas ações precisam todas estar ligadas com Deus. Eu uso um versículo que eu não canso e vou repetir aqui essa noite. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façam para a honra e glória do Senhor Jesus. Ou seja, todas as minhas orações, todas as minhas ações precisam ser orações diante do Senhor, porque elas precisam honrar e glorificar o nome do Senhor. E eu só consigo honrar e glorificar o nome do Senhor se eu estiver ligado com Ele. Não tem como eu não estando ligado com Ele fazer coisas que o honram e glorificam. Eu preciso que todas as minhas ações sejam testemunhos de quem é Deus em minha vida e de quem sou eu em Deus. Se eu não me posiciono dessa forma, não existe comunhão com Deus. Existem momentos com Deus. Existem momentos com Deus. Eu preciso estar em comunhão, em constante oração, em constante oração, em constante oração. E aí a oração necessariamente não é só estar de joelho, ou só estar trancado no quarto, ou só... Não, oração é você estar em contato com Ele, com a mente direcionada para Ele. Por isso que eu preciso estar com a minha mente buscando as coisas que são do alto. Então não deixe a sua oração virar um ritual, mas que ela volte a ser um clamor constante. Aleluia. Com você mesmo.
pela igreja, por filhos, clamor, 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 porque não tem como o Senhor ouvir o clamor e não responder. Não tem como ouvir o clamor e não responder. Volte a clamar, volte a se derramar diante do Senhor, volte a chorar. Não se envergonhe do seu grito. Coisa linda. Não se envergonhe do teu grito. Um grito de socorro é um dos gritos mais feios que possam existir, porque é um grito de desespero. Foi o grito de Abel que fez Deus vir na terra. Meu Deus. Ele falou para Caim: o sangue do teu irmão clama. O grito de Davi fez a mão do Senhor, fez todo o Senhor se inclinar e vir ao seu socorro. O grito de Jonas nas entranhas da morte fez o Senhor se mover. Aleluia. O ladrão fez o Senhor se mover. A mulher cananeia fez o Senhor se ouvi-la. O centurião fez o Senhor ouvi-lo. Ele: não sou digno que você entre na minha casa, mas eu comando homens e sei que se eu dou uma ordem, eles vão executá-las. Então eu sei que o Senhor domina o mundo espiritual e que o Senhor der uma ordem, as coisas acontecem. Aleluia. E quando ele chegou lá e o filho servo estava lá, ele falou: que horas foi? Porque ele queria, foi aqui, foi exatamente no momento em que o Senhor liberou. É necessário que a gente entenda que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas é necessário que a gente se posicione em clamor. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu posso ouvir um amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então entenda que existe um clamor sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre nossas vidas, que a gente precisa dar alto diante do Senhor, sem vergonha no grito. Você imagina que vergonha é para aquele homem, um centurião romano, cujo objetivo era estar sob domínio sobre os judeus, chegar diante de um judeu e dizer, com toda a humildade, reconhecer com toda a humildade que aquele judeu poderia transformar a vida dele. Mas ele não se envergonhou. Ele chegou e disse: se tudo é uma ordem, eu sei que o mundo espiritual vai ouvir e um milagre vai acontecer. Aleluia. Então que a gente entenda o poder do Senhor Jesus, sabe? E é interessante que você entenda isso, porque antes, até o Senhor Jesus descer sobre essa terra, o homem mais manso do mundo era Moisés. A palavra de Deus diz que não havia homem mais manso do que Moisés sobre a face da terra. Não tinha existido homem mais manso do que Moisés sobre a face da terra. Mas veio o Senhor Jesus, manso, suave, que não ousou ser igual a Deus, que se desfez da sua deidade, se desfez do seu poder para vir na terra, como homem cumprir todas as coisas, para que eu e você tivéssemos vida. E ao cumprir tudo, ir lá na cruz dizer: está consumado, se estabelecer como sumo sacerdote sobre nossas vidas, para que através dele a gente tivesse a autoridade para clamar o seu nome e fazer com que as coisas do mundo espiritual fossem resolvidas.
mansidão dele é o que precisa ter em nossos corações. Sabe, a gente prega muito o Senhor poderoso, vigoroso, e eu queria que você olhasse hoje o Senhor Jesus manso e suave. Aleluia. Porque não é o barulho, porque não é o movimento, porque não é a forma que você grita, é como está o seu coração. O Senhor Jesus está nos chamando essa noite exatamente para dizer: olha, coloca o teu coração diante do Senhor. Eu não sei qual é a dificuldade que está acontecendo, eu não sei qual é a situação que te aflige, eu não sei se é pessoal, se é familiar, se é de amigos, porque tem amigos que sofrem muito e a gente precisa se dar por eles. Eu não sei se é por vidas. Eu tenho um clamor por vidas. Eu não sei. Mas eu posso dizer que o clamor do justo, o Senhor ouve. Feche teus olhos. Senhor, nessa noite, como igreja, nós nos colocamos diante da tua presença para dizer que tu é o nosso Senhor, nosso Deus, e que não há outra forma, Senhor, de acessarmos, Senhor, o trono da glória, senão por ti, Senhor Deus. Então nos ensina a clamar, nos ensina a derramarmos diante de ti, nos ensina, Senhor, a jogar o nosso coração e derramar diante de ti, Senhor. Porque nós queremos, Senhor, não apenas colocar nossas causas diante da tua presença, mas experimentar, Senhor, o teu favor sobre nossas vidas e através desse favor, Senhor, glorificarmos o nome do teu Pai, nosso Pai, o Senhor Deus. Nos ensina, Senhor, a glorificar o teu nome, nos ensina a manifestar, Senhor, a tua glória, a tua graça, Senhor. Nos direciona, Senhor, para vivermos, Senhor, a tua vida. E sermos mansos, Senhor, diante da tua presença. E em mansidão, Senhor, manifestar o teu coração. Manifestar, Senhor, a esperança de vida para muitas vidas que estão aí e não te conhecem. Nos ensina, Senhor, a nos derramarmos diante de ti. Nos ensina a clamar, Senhor. Nos ensina, Senhor, a fugir das técnicas e direto, Senhor, para uma vida diária de comunhão contigo. Nós pedimos assim, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos ficar de pé, igreja. Alegrai-nos. O poder de um clamor. Ana não tinha filhos. Ana vivia sofrendo repressão de Penina, que dizia: eu tenho filhos, você não tem. Tem coisas na nossa vida que nós não temos. Precisamos começar a abrir os nossos lábios e falar: Senhor, tem compaixão de mim, muda a minha história. Clame ao Senhor. A oração do justo muito pode aos seus efeitos. Eu lembro que uma vez os discípulos estavam num barco, e o barco lá balançando de um lado e do outro, e Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo. Então eu te pergunto: Jesus não estava no barco? Ele estava. Às vezes parece que Jesus está dormindo, mas Ele está com você. Ele está no seu barco. E o que falta em nós é abrirmos a nossa boca e entoar o Senhor. Ajuda. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contêm
Eu sei que não estou só. Ainda posso ver que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um grande mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem merece que não quero bem que o mar me obedece. Quem é esse que correndo aí milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céu e terra se prostram pra te adorar. O presente que Deus enviou pra nós. Até o vento se calar pra ouvir tua voz. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Vem me ajudar. É necessário clamar, igreja, é necessário erguer a sua voz. Então clame o Senhor todos os dias da sua vida. Clame o nome do Senhor. Clame o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meu Jesus, Salvador, Outro igual não há.
glória a Deus. Pode sentar, igreja, por favor. Pastor João foi mais rápido. Eu ia pedir que ligue para poder fazer. A gente agora está indo para os avisos. Glórias a Deus. Mas o pastor João foi muito rápido. Ele correu lá, como quem briga, e pegou. Eu falo no vídeo dele. Então vamos para os avisos. Glórias a Deus. Então fica atento, Felipe. Acende todas, por favor, por gentileza. Então, vamos para os avisos. Seja bem-vindo à nova comunidade apostólica. Que bom é ter você aqui, viu? Seja bem-vindo ao lugar do encontro. Pastor João, eu estou assistindo online. Eu amei esse encontro, eu quero estar aí com vocês. Como é que eu faço? É simples, é só vir aqui diretamente da Rua Maria Joaquina 247, bem em frente ao Atacadão Pavonense e a 2 esquinas do metrô Pavona e do trem São João Meriti. Nossa, bem mapa GPS, né? Bem GPS. Aí, pastor João, já estou vindo, mas eu quero me apresentar, eu quero conhecer vocês, eu quero dizer que eu quero ficar com vocês. Como é que eu faço? É simples, entre em contato com a gente e vem fazer o nosso bem-vindo. E o bem-vindo você pode só falar, eu quero fazer o bem-vindo. O que é o bem-vindo? É onde a gente vai conhecer você e você vai conhecer um pouco da história da igreja. É um bate-papo de 30 minutos, 10 minutos, né, pastor João? Às vezes ele vai mais. Depende de quem está batendo papo. O nosso encontro é às 17 horas. Você pode chegar às 16 e vem fazer o bem-vindo com o pastor João ou o pastor Aime, tá bom? E você que já está aqui com a gente um tempo e quer estar na obra fazendo as coisas, é legal você se capacitar. E para isso nós temos os primeiros passos, não é isso, pastor João? Exato, o primeiro passo são uma sequência de palavras que fundamentam para você o que a gente pensa como ministério e por que a gente usa alguns nomes que estão aqui, o que mais? Estudos basilares, você vai entender o que é fruto do Espírito, o que são dons, o que é servir, por que a gente chama de entregas e por aí vai. Né? Escola da Palavra, todo segundo domingo. Esse segundo domingo não teve, porque a gente teve a festa aqui, mas a gente vai ter, tá? Não, o último domingo não vai ser no louvor depois? Vamos organizar isso e a gente põe lá no talvez vídeo, dessa tá? vez a gente não. Talvez a gente não Porque consiga. também teve muita coisa. Muita coisa assim mesmo, graças a Deus. Escola de louvor, se preparem, vem aí. O pastor João já definiu que vai ser no último domingo, não é isso? Domingo que vem, né? Domingo que vem já? Já o último domingo já tem domingo. Já começa esse O que mês? vocês acham? Já começa esse mês? Então tá. A Jana falou, ai, pastor, eu não sou boa de louvar não, mas eu quero participar. Posso? Pode. Vai aprender muita coisa legal, vai ser uma bênção. Você que deseja, são 3 requisitos: ter feito bem-vindo. A primeira aula tem que fazer, a primeira aula é o primeiro passo, tem que fazer. É muito bom. Que, se eu não me engano, é o emerso e a igreja, não é isso? É muito lindo. E a aptidão para ministrar, porque aí você, né, tem que ter aptidão para ministrar. Não pode cantar, meu Jesus, eu fico com vergonha, meu Jesus, não, você tem que se mostrar, tá? Todo primeiro domingo, pastor João, A gente tem o nosso encontro de celebração, Ceia do Senhor. isso, vem cear com a gente todo primeiro domingo, às 17 horas. Toda terça-feira, A gente tem o nosso encontro de intercessão e adoração. você traz o pedido de oração. É bem diferente do domingo, porque domingo a gente usa mais para a gente adorar, são louvores de celebração. Do terça-feira é fogo, a gente vai aqui buscando a Deus, vai glorificando. E há muitas respostas. Muita gente já foi respondido. Isso é uma bênção. Todo domingo às 17 horas, A gente tem o nosso encontro de celebração. isso mesmo. Hoje, no caso, você é nosso convidado a estar conosco. Você reparou que a gente não para o encontro para pedir A oferta? gente nem não isso? para, a gente não para o culto para pedir oferta, porque entende que a oferta ela precisa ser gerada no seu coração. A palavra de Deus diz que a gente precisa dar segundo propôs no coração. Então é algo que foi planejado no momento em que estava se preparando para vir para o
Ou seja, a gente não vai botar um envelope na sua mão, isso é feito a qualquer momento durante o encontro, você pode fazer. Tem os envelopes que você pode pegar e fazer quando você estiver livre do seu coração. Se você não sabe o que é oferta ou dízimo, procure os pastores. Não faça por obrigação, pelo contrário, a gente até pede, não faça se você não sabe o que é. Mas se você sabe o que é e deseja fazer, tem o QR Code, tem o Pix, tem o CNPJ, como é que fala? Afinal, se quiser. Eu esqueci. Então tá. Vamos ficar de pé. Que bom que eu vim! Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Você que está nos visitando hoje, a gente pode dar um abraço? Calma, vamos segurar um pouquinho. Segura esse abraço, que a gente agora vai dar um abraço bem gostoso. Calma aí, amor, não é agora não. Segura, não, calma aí, calma. O pastor João já quer logo já presentear o jovem. Calma, segura um pouquinho aí. Vamos primeiro abraçar, senão vai amassar o presente. Entendeu? Aleluia. Então vamos. Quando a gente falar, vocês aplaudam o Senhor com muita alegria, viu? Pela vida do irmão que está conosco hoje, tá bom? Então, segura aí o abraço, calma, gente, não é para abraçar ainda não, segura o abraço, segura. Está conosco hoje nosso irmão Leandro Lopes. Pode abraçar a igreja. Senhor, uma só fé, um só amor, um só amor, um só batismo, um só Espírito, um só corpo. Já abraçou, gente? Já? Uma igreja, uma só voz, um só Deus, o Pai de nosso um marcador de Bíblia. Felipe, agora. Agora você recebeu um marcador de Bíblia e uma serenata de amor que eu creio que Jesus fez por ti na cruz do Calvário, viu, querido? Glórias a Deus. Aleluia. Vamos orar então. Põe a mão no seu coração. Combinou, né? Ó. Deixa eu orar com você e com você. Põe a mão no seu coração. Senhor, obrigada por essa noite que o Senhor fez, obrigada por esse momento de louvor, de adoração, em que nós, em comunhão com um só corpo, uma só família, estamos aqui para te adorar e te glorificar e te bendizer. Muito obrigada, Senhor, por esse encontro de hoje, que o Senhor alegrou muito os nossos corações. Toma nossa semana em tuas mãos, Senhor. Toma cada família aqui representada, cada trabalho, ó Deus. Aqueles que não têm trabalho, Senhor, abre portas, Senhor. Dá livramento, repreende o mal, Senhor. Cobre com o teu sangue, meu Deus. Guarda debaixo da tua palavra, Senhor. Em o nome de Jesus da vida. Em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos. Que a graça, o poder de Deus e as doces consolações do Espírito sejam sobre todos aqueles que creem que Ele ressuscitou e vive, foi assunto aos céus e voltará para buscar a sua igreja. E aqueles que assim creem, digam Amém. E a vitória é nossa? Pelo sangue de Jesus. Operando Deus? Quem impedirá? Ninguém. Deixa eu só falar uma coisa que eu esqueci. A gente só trouxe nada pra gente comer hoje, né? Nós que a gente não tem cantina. Cantina a gente come o que tiver, né? Tem biscoitinho, só que a pastora, ela deu um migué, glória a Deus. Eu pedi um negocinho aí que vai chegar pra gente beliscar, tá bom? Então, não vão embora, vai estar chegando daqui a pouquinho, tá? Uma coisa pra gente beliscar. Vocês viram que tem um armário ali na recepção? Em breve ele vai ter itens de casa. A gente está previsto ter um
o El Ninho, e é provável que ele venha muito forte. Então, quem puder, já guarda alimento em casa, se precavenha com isso, tá? Mas a gente vai deixar ali também alimentos e algumas outras coisas. E aí, se você estiver precisando, não precisa expor não, só fala comigo ali e pode levar, tá bom? A gente vai deixar já ali no armário, já vai ter essa semana pasta de dente, sabonete, papel higiênico, muita coisa ali você pode levar, tá, igreja? Tá bom? E a gente vai deixar um bilhetinho ali, que se precisar leve e se puder deixe, tá? Beijo, boa semana, Deus abençoe vocês. Não vão embora que tem coisa boa aí.